Graças ao nosso Deus. Pela palavra, neste momento, ela percorre muitos quilómetros através destas tecnologias, e isto é muito bom porque possibilita irmãos de longe ouvirem, e tem sido muito bom nós termos o feedback daqueles irmãos que estão longe, impossibilitados muitos de se reunirem até numa igreja local, e isto tem sido de facto a água fresca das suas almas, e isso é motivo para nós darmos graças ao nosso Deus. Desde já um abraço muito forte àqueles que nos ouvem de longe, um abraço muito especial à nossa irmã Filomena em São João, muito especial mesmo para ela, um abraço para ela, e um abraço também para o nosso irmão Alberto, para Angola, para o Brasil, aqueles que nos ouvem de longe. Vamos então dar início e vamos ler, então, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 4, e a palavra de Deus diz-nos isto: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, em Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido de consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados, em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e Anifa, a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E que a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Foi a leitura da palavra de Deus, irmãos. Podemos sentar e vamos passar então, desde já, ao nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua igreja. Louva ao Senhor por cada irmão que adora ao Senhor através das Escrituras. O nosso estudo, Colossenses 4, no verso 14 ainda. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. A pergunta que cabe a nós é se todo o empenho, trabalho, dedicação à obra do Senhor, à igreja, à assistência aos irmãos, não seria exagerada ou não seria demasiadamente tensa demais? Nós vamos ver que aqui nós vamos encontrar Lucas, o médico amado, que não abandonou a sua profissão. E mesmo assim, serviu ao Senhor como médico. E você pode servir ao Senhor com sua atividade também. Escuto muitas vezes pessoas que querem ir para o campo missionário, lá longe, para servir ao Senhor. Justo. Porém, muitas vezes, estas pessoas querem abandonar o seu trabalho, sua atividade, e os seus, talvez por uma pressão social, talvez por um peso, uma carga excessiva da vida, e talvez encontrar servindo ao Senhor lá longe pode trazer alguma satisfação, algum alívio. Mas nós estamos vendo aqui que Lucas não abandonou a sua profissão e serviu ao Senhor. E o que podemos destacar da sua profissão como médico? Veja que todo o empenho requerido na sua profissão
não somente na obtenção de uma teoria, de uma técnica, estudando biologia, anatomia, estudando fisiologia. Sim, naquela época não existia tudo isso, mas era uma pessoa dedicada aos detalhes, uma pessoa que investigava, comprometida com a sua profissão, se envolvendo com um paciente, com um doente, com um enfermo, e não abandonando a causa. Aqui está alguém que não abandonou por amor à sua profissão, por amor ao evangelismo, à obra do Senhor. Tem um médico português do início do século XX, também filósofo, ensaísta, Abel Salazar. Ele dizia que o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Podemos parafrasear esta frase e colocar para nós assim: o crente que só de Bíblia sabe, nem de Bíblia sabe. Pois existe a prática, a aplicação, o envolvimento e principalmente comprometimento com a obra de Deus. Mas infelizmente nós vamos encontrar nesse texto uma pessoa que abandonou a obra, enquanto que Lucas nunca abandonou a sua profissão e seguiu sempre na edificação e evangelização. Aqui nós vamos encontrar Demas, simplesmente uma citação. Alguns comentaristas dizem que este Demas foi o escritor ou amanuense da carta, aquele que redigiu a carta para o apóstolo Paulo, ouvindo todo o discurso do apóstolo Paulo, acompanhando toda a missão do apóstolo Paulo. O que podemos entender quando a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, lá no verso 9 e 10, diz que ele amou o presente século. Indo para Tessalônica, lugar talvez confortável, muitas pessoas estão prestando serviço à obra, assim como Demas, sem muito envolvimento. E depois vamos desfrutar do mundo, daquilo que o conforto possa nos oferecer. Enquanto que Lucas, comprometido, foi até o fim. Podemos destacar ainda que este Demas, ele não foi uma pessoa que provocou escândalo, ou que caiu em pecado, ou pior ainda, um desviado e que perdeu a fé. Simplesmente, ele amou o mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17, diz e alerta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do Pai não estão nestas coisas. Mas Demas foi se aliviar, foi buscar satisfação. Um pé no mundo, um pé na igreja. Poderíamos destacar assim. O nome Demas significa próximo ao povo. Numa tradução um pouco mais popular para nós. Talvez aí caracterize a sua fraqueza. Sempre próximo ao povo, às pessoas, não querendo abandonar a convivência com o mundo que ele estava inserido. Paulo, sim. O apóstolo Paulo, cujo Demas estava presenciando sua vida. Era uma pessoa que tinha uma vida entregue, uma vida crucificada. Alguém que era símbolo cada vez mais forte de um compromisso com a obra de Deus. E Demas apenas prestando um leve serviço à causa do Evangelho. Paulo, ele sentia as dores de parto ao ver formar a igreja. Mais ainda, trazia no corpo as marcas de Cristo. Talvez isso assustasse e impressionasse um pouco a Demas. E este Demas, assustado, foi voltando para trás ou não se envolvendo cada vez mais com a igreja. Vale a pena? Seria um exagero? Um fervor demonstrado pelo apóstolo Paulo?
uma dedicação profunda de Lucas. Demas, preocupado ou assustado, próximo ao povo, ao mundo, foi se recuando. Era uma pessoa morna. Tiago 4, verso 4, diz que quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. Como ser um Demas? Como identificar esses sintomas de Demas em nossas vidas? É simples. A paixão pelo Evangelho, quando o ardor por Cristo começa a enfraquecer. Mais ainda, se ao ler as Escrituras, aquela emoção já não provoca o coração, e a reunião com os irmãos já se torna rotineira, sem graça, e a vida de oração é algo mecânico, sem prestar atenção nas respostas de Deus. Que o Senhor nos livre deste espírito de Demas em nossa vida e que cada vez mais possamos servi-lo com dedicação e compromisso. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, é só um pequeno pensamento, ainda acerca do mesmo versículo e acerca de Demas. E o irmão Alberto falava que o Senhor nos livre do espírito de Demas. E a propósito disso, eu só queria partilhar com os irmãos que muitas das vezes, e nós ouvimos o que o irmão Alberto disse, que Demas não foi um homem que se perdeu, se desviou na questão de algum pecado que pudesse ter neutralizado o seu empenho e a sua cooperação com o apóstolo Paulo, mas sim, ele amou o presente século. E uma das coisas é uma frase do nosso irmão Alberto que me marcou, e acho que devemos ter cuidado e devemos ter essa frase quase como que, como é que eu ia dizer, quase como um rastreio, e nós constantemente podermos buscar isto e pensarmos como é que eu estou a agir. Que foi o irmão Alberto quando esteve cá, e ele disse que muitas das vezes, e que o mundo está assim, ou seja, esqueceu Deus, o mundo esqueceu Deus completamente, usa as pessoas e serve às coisas. E nós devemos ter cuidado com isto, porque se de facto, por algum momento, nós só oramos porque temos que orar mecanicamente, e foi o irmão Alberto mais uma vez tocou neste assunto, se nós vamos só porque vamos picar o ponto e vamos ouvir alguém dizer uma mensagem bonita ou uma mensagem que nos agrade, então temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado porque, sem querer, nós começamos-nos a esvaziar daquilo que é importante, daquilo que é a essência do cristianismo, ou seja, a essência de nós pensarmos e pormos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Lá em Angola há um termo, que eu acho que em Moçambique também se utiliza muito, que é, nós podemos trazê-lo do mato, tirá-lo do mato, mas é difícil tirar o mato dentro de nós. Isto quer dizer o quê? A nação de Israel agia assim. A nação de Israel saiu do Egito, mas foi difícil tirar o Egito dentro deles. Porque eles rapidamente esqueciam-se de Deus. Eles rapidamente lembravam-se daqueles prazeres carnais que eles tinham no Egito. E muitas das vezes nós, criaturas novas que somos, porque o Senhor transformou a nossa vida, tornou-nos uma nova criatura, mas a velha natureza está lá. E nós não despojamos isso, não fazemos um esforço para renovar a nossa mente todos os dias, porque é por aqui. Porque se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos nos despojando da velha natureza. Nós vamos deixando o mato que ainda existe dentro de nós muitas das vezes. E acredito que Demas provavelmente poderá ter sido isso. O gozo e os prazeres desta vida foram-no esfriando, ele foi alimentando, e como se costuma dizer, quando nós alimentamos, geralmente vence a batalha o animal que a gente alimenta mais. E a batalha entre o espírito e a carne é enorme, e eu acredito que Demas deve ter tido essa luta também, porque não era à toa que ele cooperava, e por momentos acredito que sim, que o Senhor nos ajude a sermos um Onésimo. O Onésimo foi ao contrário. Ele não foi útil no início, mas no fim foi muito útil ao apóstolo Paulo. E que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos
começar bem, mas acabar bem. O mais importante é como vamos acabar. Porque geralmente é assim, o primeiro amor, quando nós nos convertemos e queremos falar a toda a gente, mas depois manter esta maratona só mesmo renovando a nossa mente diariamente e de beber daqui. Porque se não for assim, nós vamos acabar mal. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Era só este pequeno pensamento que eu queria partilhar convosco. Irmãos, aqui em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, e agora atenção a isto que eu vou considerar, porque é doutrinal, é dispensacional, e nós precisamos de ser bem ensinados, porque os nossos comportamentos devem derivar de uma doutrina sã, porque se não tivermos uma doutrina sã, vamos ter comportamentos doentios, comportamentos errados. Por isso, a doutrina é mais importante que aquilo que as pessoas imaginam. Há pessoas até que dizem assim, interessa é falar sobre coisas práticas. Pois é, a gente pode falar de coisas práticas, mas se elas não assentarem numa doutrina sã, a nossa prática pode ser uma prática doentia. E nós temos de ter práticas em condições. E vocês dirão assim, mas que tipo de práticas doentias podemos ter? Por exemplo, esta que eu vou referir. O irmão Alberto, como vocês repararam, referiu-se a Lucas, o médico amado. E estamos aqui ainda no capítulo 4, versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Ele referiu-se ao médico amado que não abandonou a sua profissão, não sei se repararam neste pormenor. Nós temos aqui mais uma mudança dispensacional. Ouviram bem? Na dispensação anterior, todos mudaram de profissão. Todos. Pedro deixou as redes, Mateus deixou os impostos e todos os outros. Não foi apenas o jovem rico que teve que vender tudo. Todos deixaram tudo. Quando ele se voltou e foi embora, o jovem rico, o Senhor, o Pedro virou-se assim, então e nós, Senhor? Estavam lá os 12. E nós que deixámos tudo. Ok? Atenção a isto. Como é que era antes? Como é que é agora? Quem não compreende as verdades dispensacionais mistura tudo. E depois sai o quê? Comportamentos errados. Já lá vamos. Temos aqui, portanto, uma outra mudança dispensacional. Vimos já a mudança dispensacional que este versículo refere pelo facto de termos aqui um médico, já falamos sobre isso. Só o facto de lermos Lucas, o médico, já é uma mudança dispensacional, porque antes não havia médico. Quer dizer, no meio dos crentes, não estou a referir no mundo, mas no meio dos crentes nunca lemos de haver qualquer médico. Estava lá o médico dos médicos, como vocês sabem. Algo novo aconteceu, porque houve uma mudança dispensacional. Como vocês sabem, o Senhor vinha para estabelecer o reino. No reino não vai haver doentes. Isaías diz, naquele dia, ninguém dirá, estou doente, ou estou enfermo, ou enfermo estou, como diz a nossa versão. Ninguém vai dizer isso. Estão todos sãos. Por isso é que o Senhor curava os cegos, os mancos, os paralíticos, os leprosos, etc. Porque no reino não vai haver doentes, e ele vinha estabelecer o reino, e já estava a mostrar aquilo que ia fazer. Okay? Por isso, não fazia sentido haver médicos. Certo? Isto é muito importante. Com a mudança dispensacional, nós sabemos que a nação de Israel rejeitou o rei e rejeitou o reino, e isto produziu uma mudança dispensacional. As regras mudaram. E agora já não tinham os crentes a garantia que antes tinham. E então agora era preciso médicos. E cá está Lucas, o médico amado. Agora vejamos outra mudança dispensacional com este mesmo médico. Na dispensação anterior os crentes deixavam tudo. E muitos hoje procuram servir o Senhor fazendo a mesma coisa. Quantos há que deixaram de trabalhar supostamente para servir o Senhor? Baseiam-se aonde? Baseiam-se aonde? E o irmão Alberto fez referência que alguns querem ser missionários, se calhar para aliviar, se calhar não sei o quê, enfim, há muitos motivos. Vamos ver o seguinte. Eu já fiz referência aos apóstolos que deixaram tudo, como aquele jovem rico também deveria ter deixado e não quis deixar.
E eu queria chamar agora a vossa atenção para o seguinte. Em Atos, no capítulo 2, versículo 41 a 45, tomem bem atenção, estamos em Atos já nem estamos nos Evangelhos. Atos 2, 41 a 45, lemos assim. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porquê é que se faziam sinais? Porque Deus ainda estava a tratar com o povo dos sinais. Isto é muito importante. O judeu pede sinal. E todos os que criam estavam juntos. E agora tomem atenção. Notem a palavra todos. Não é alguns. Hein? Todos os que criam para serem salvos. Que é disso que o contexto está a falar. Aquelas quase 3.000 almas e mais os outros que já se tinham convertido. Todos os que criam estavam juntos. E tinham todos, tomem atenção, palavra todos. Todos tinham tudo em comum. Isto existe hoje? Quem é que faz isto hoje? E agora eu pergunto, porquê é que não fazem isto hoje? Mas depois vêm dizer que aqui está a igreja. Estamos aqui em Pentecostes. E dizem que a igreja começa em Pentecostes, com isto? Isto não tem nada a ver com a igreja hoje. Hoje, como nós vemos aqui, não estamos todos juntos. Na verdade, nós hoje não estamos todos juntos, mas eles estavam. E hoje não temos tudo em comum. E também não vendemos as nossas propriedades como eles fizeram, e diz aqui, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Segundo cada um necessitasse. Não é, se houver aí alguém que está com uma necessidade, eu vou ajudá-lo, como acontece hoje. Repartiam, não é com alguns, é com todos. Ou seja, o que é meu é de todos, sem exceção. Em Atos, no capítulo 4, versículos 32 a 37, dentro do mesmo Espírito, estávamos em Atos 2, ok? Pentecostes. Em Atos 4, lemos assim. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ok? Cristóvão, naquele tempo, tu não podias dizer, não sei se vieste de moto ou se vieste de carro. Vieste de quê? Veio de carro. Não podias dizer, aquele carro é meu, isso é que era bom. Não, ninguém dizia que coisa alguma era sua. Maria Odete, não podias dizer, aquela casa lá naquele terceiro andar é meu. Ou eu. Ou qualquer um de nós, sobre o que quer que seja. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas não era só não dizer isto, porque alguém também diz, eu também posso dizer isso, muito espiritual, eu diria, nada é meu. Atenção, isto é muito rigoroso naquilo que está aqui escrito. Mas todas as coisas lhe eram comuns, ok? A minha casa, a vossa casa, tudo o que eu tenho, tudo o que tu tens, tudo comum. Isso não existe, pois não? Não existe em lado nenhum, ok? Mas dizem que temos aqui a Igreja Corpo de Cristo. É uma coisa curiosa. Eu gostava que me explicasse como é que temos aqui a Igreja Corpo de Cristo. Então, das duas, uma. E eles hoje não são a Igreja Corpo de Cristo, porque não fazem isto. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Coisa curiosa. Será que hoje na Igreja não existem necessitados? Parece que há, não há? Tantos necessitados. Uns necessitam disto, outros necessitam daquilo. Tantos necessitados que há hoje. Mas naquele tempo não havia necessitados. Porque todos, os que possuíam herdades ou casas, vendiam-nas. Vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, conforme a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, estão a ver aqui o Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Era assim com todos, isto não era para alguns. Todos tinham tudo
em comum. Agora tomem atenção. Isto é muito importante. O crente agora, ao converter-se, não tem que vender nada. Ok? Tomem bem atenção, hein? Porque quem não tiver uma doutrina correta vai ter comportamentos errados. O crente hoje, quando se converte, não tem que vender nada. E o crente hoje, quando se converte, não tem que deixar a sua profissão. É médico, ou é pedreiro, ou é carpinteiro, ou é engenheiro, ou é o que quer que seja, ok? Portanto, o crente hoje, quando se converte, não tem que vender nada, não tem que abandonar nada, mesmo a sua profissão. Lucas não continuou como médico. Ele não era médico, ali ao lado de Paulo. Houve uma mudança, antes não havia médicos. Porque se houvesse, tinham que deixar de o ser. Tinham que abandonar tudo. E eles deixaram tudo. O apóstolo Paulo não fazia tendas. Fazia. E continuava a fazer. E Áquila, seu grande cooperador, com Priscila, sua esposa, não faziam tendas? Faziam como Paulo. Atos 18, versículos 1 a 3. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo de Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ele não deixou o ofício, nem Paulo, nem ele, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Na carta aos Colossenses, já lá passamos, vamos lá, dar uma espreita dela outra vez, agora vamos ver qualquer coisa, é por isso que a Bíblia é fantástica. Eu bem posso estudar a carta aos Colossenses minuciosamente como estamos a fazer. E ainda assim, passado um tempo, faço lá outra vez e vejo o que antes não tinha visto. E está lá. A palavra de Deus é assim. O mandamento do Senhor é amplíssimo. O que é que está lá em Colossenses 3:22? Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, enquanto servos, na vossa profissão, no vosso serviço secular, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Coisa curiosa. Nós não deixamos de trabalhar secularmente, antes devemos trabalhar secularmente, e coisa curiosa, podemos servir o Senhor atrás de uma panela, numa cozinha, ou numa carpintaria, ou numa loja, ou sei lá onde for, que a gente esteja a trabalhar, e fazer o que estamos a fazer, batendo com o martelo, cortando com o serrote, limpando com o pano, como se estivéssemos a fazer para o Senhor. E assim estou a servir o Senhor, mesmo servindo secularmente. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Servis como? O Senhor tem um galardão da herança para quem o serve. Quem é que o serve? Alguns pensam que servir a Deus é fazer o que eu estou a fazer agora aqui. Isto é talvez o serviço mais pequenino que existe. Servir o Senhor e vai ter galardão de herança é aquele que está atrás de uma cozinha, que está dentro de uma cozinha a trabalhar, ou a esfregar o chão, ou a limpar as janelas, ou a fazer outra coisa qualquer, ou a fazer contas de cabeça. E se é como é que se chama? Quem é que faz contas de cabeça? Também os professores de matemática também fazem, mas eu queria dizer aos dos impostos, como é que se chamam, os que fazem os IRS, etc. Os contabilistas. Agora também atenção ao seguinte, vamos descer mais fundo aqui na Bíblia, ok? Na atual dispensação da graça, alguns foram repreendidos. Repreendidos por terem deixado de trabalhar. Porque alguns acham que podem deixar de trabalhar. O apóstolo diz assim, calma aí, o que é que eu estou a fazer?
Mas eu não disse para vocês serem meus imitadores. O que é que eu ando a fazer? Tu és o apóstolo Paulo, tu és um missionário, tu és o maior missionário de todos os tempos. Tu é incrível o que tens feito. Sim, mas e eu não trabalho? Trabalhas, Paulo, fazes tendas. Mas alguns tinham deixado de trabalhar. Sabem porquê? Talvez porque vieram da dispensação anterior sem terem pensado que houve uma mudança. Cá está. Quem não divide bem a Bíblia, quem não compreende a Bíblia, mete-se em trabalhos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos ler com atenção. Versículos 6 a 12. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma ordem tremenda. Isto é um mandamento que ele está aqui a dar com um peso, e ele vem com o peso pesado. Mandamo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é? Isto é duro. Que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que tradição é que ele recebeu? É que eles tinham recebido dele. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Não foi por acaso que eu disse ser meus imitadores. Convém imitar-nos. Pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Vocês pensam que andamos aqui assim, sem ordem? Nem de graça comemos o pão de homem algum. Ouviram bem? Eu não comi o pão de graça de homem algum. E agora, pensem lá nisso. E quantos andam aí a comer pão de graça? Quantos? Digam. Mas com trabalho e fadiga no trabalho. Trabalhando noite e dia. Para não sermos pesados a nenhum de vós. Ouviram bem? Este é o ensino para a dispensação da graça e é muito prático. Porquê que agora quero fazer aqui um parênteses. O apóstolo Paulo disse que o obreiro é digno do seu salário. E ele até disse, o boi, quando anda a debulhar, naquela, como é que se chama aquilo, na nora, né? Que é uma espécie de nora, anda ali à volta e tem lá o grão lá no coisa, ele anda lá a debulhar e não há nenhum dono de boi que lhe ate a boca impedindo que ele coma do produto que lá está, que ele anda lá a calcar. E ele diz, o obreiro é digno do seu salário. Ele de facto disse isso, mas uma das maravilhas da graça, há muita gente que ainda não percebeu o que é a graça de Deus e o que é a dispensação da graça. Uma das maravilhas da graça é o crente prescindir de direitos. Eu tenho tantos direitos, e abro mão deles todos. Por amor ao Senhor e à Igreja. E eu não quero ser pesado à Igreja. Eu tenho direito. Paulo podia dizer, eu também tenho direito. Ou só Pedro e não sei quem é que tem o direito de ir. Está aqui, eu acho que até pus aqui, não sei se pus, mas se não pus, está lá na primeira carta aos Coríntios. Ele a falar nisso, a dizer, só Pedro é que tem esse direito? Mas ele abriu mão do direito. Não queremos, mas o argumento é este, então tomem bem atenção. Porquê é que Paulo abre mão do direito? Porque ele não queria ser, primeiro, porque ele não queria ser pesado a nenhum crente. E alguns não imaginam o peso que trazem para as igrejas, financeiramente. Houve até um indivíduo que um dia disse, eu estou cá para ganhar o meu. Isto é triste. Foi aqui em Lisboa, que é para não pensarem que foi muito longe. Eu sei que há muitos outros que não fazem isso e o fazem sinceramente, não de má índole, mas por mau ensino. Diz ele assim, não porque não tivéssemos autoridade. Nós temos autoridade. Nós poderíamos fazer tudo isso, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Fantástico, eu gosto disto. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, tomem bem atenção, isto tem sido para a dispensação da graça. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. Também.
Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Já viram que é andar desordenadamente? Ele está-se a referir a isto. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não quero ser duro demais, mas eu tenho que ser duro. Se nós compreendermos, o quanto trabalhou Paulo, o quanto realizou Paulo, e não foi só Paulo, há outros, do nosso tempo também. Se vocês soubessem o quanto alguns crentes têm produzido na obra de Deus, trabalhando como Paulo, é uma vergonha para alguns que nada fazem. Que, quando eu digo nada fazem, não trabalham. Têm 24 horas por dia, supostamente para servir a Deus, e espremendo aquilo que eles produzem, eu não sei quantas gotas saem. Sei que estou a ser um bocado duro, e isto não será assim com todos, mas é assim com muitos. Mas o que nos importa é o que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia ensina. A esses tais que não trabalham, diz ele, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, e cá está mais uma vez o peso pesado a vir ao de cima, que trabalhando com sossego, comam não o pão dos outros, mas o seu próprio pão. Qual foi a segunda razão que levou Paulo a abdicar desse direito que ele tinha? Houve outra razão, e olha que é de peso. Uma é não ser pesado aos crentes e não comer o pão dos crentes, trazendo-lhes carga, obrigação, obrigatoriedade de terem que os sustentar. E a outra razão, não menos importante, é esta que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler, 1 Coríntios 4, 9 a 14. Diz ele assim, eu gosto, a sério, eu gosto de estudar a Bíblia, mas é estudar a Bíblia em condições. Diz assim o apóstolo, não temos nós direito de comer e beber? Temos ou não? O que é que vocês acham? E depois diz assim, não temos nós direito de levar connosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Só eu e Barnabé é que não temos o direito de deixar de trabalhar? Pergunto, quem jamais milita à sua própria custa? Vocês já viram um militar à sua custa e não lhe pagarem o soldo? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Não tem argumentação dele. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Isto não é apenas popular, de senso comum. A lei fala nisso. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Tal como eu estava a dizer, eu usei a palavra de debulhar é com a mão, acho eu. Mas ele estava a trilhar com os pés, com as patas, não é com os pés. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, isto é, se vos ministramos à vossa alma espiritualmente, será muito que de vós recolhamos as carnais, isto é, as físicas, as materiais? Será demais se nós vos estamos a servir espiritualmente, a produzir um benefício tão grande à vossa alma, que vocês pensem nas nossas necessidades materiais? E ele é tremendo. Esperem pela pancada que vem aí. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Se há alguém, e há muitos ou alguns,
que participam disto, deste benefício. Vocês não acham que nós ainda mais temos esse direito? Mas nós, aqui é que está a questão, nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo. Para quê? Qual é a segunda razão? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Sabem o que é que as pessoas lá fora... Sabem, olha, vocês já conhecem a minha vida, vocês estão aqui, sabem quem eu sou, não é? Minimamente. Quer dizer, não sabem muito, mas sabem alguma coisa. Mas pelo menos há uma coisa que vocês sabem. É que eu tenho comido o meu próprio pão. Não é? A minha atividade evangelística na Marinha foi impressionante. Não foi coisa pequena. E sabem o que é que eu tinha que ouvir algumas vezes de alguns meus colegas? Alguns meus camaradas? Tu deves ganhar alguma coisa por andares a falar nisso. Certeza que deves ganhar alguma coisa com isso. E eu então respondi-lhes assim, olha, eu não só não recebo nada por fazer o que faço, como ainda pago para fazer o que faço. Esta é que é a realidade. Esta é que é a realidade. Muito bem. Podia continuar, mas chega. Nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E há pouca gente a pensar neste impedimento que alguns, por estarem a viver à custa dos outros, estão a colocar ao Evangelho de Cristo. Porque as pessoas depois pensam, ele está a fazer aquilo porque é pago para isso. Não, eu não sou pago para fazer o que faço. Eu pago para fazer o que faço. Isto impede que alguns digam que nós andamos aqui por interesse. Porquê é que muitos crentes não tomam isto em conta? Porquê é que muitos crentes ignoram isto? Porquê é que muitos crentes não abrem dos seus direitos como Paulo fazia e disse que o fez, por exemplo, nosso? Podemos servir o Senhor sem deixar de trabalhar. Podemos ser missionários como Lucas, exercendo a nossa profissão. Saibamos manejar bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, para terminar. Termino com o meu testemunho pessoal. Não sei em que ano, mas passado pouco tempo de eu me ter convertido e eu já começar a pregar, um dia preguei num congresso na Páscoa, em Espinho. Essas reuniões da Páscoa eram reuniões alargadas, envolvia muitas igrejas, e aquilo envolvia muita gente, estava muita gente. Estavam presentes crentes dos Estados Unidos, portugueses, que viviam nos Estados Unidos. No fim desse culto, alguns deles chegaram ao pé de mim e lançaram-me um convite para eu ir para os Estados Unidos, para eu pregar lá, que não tinha que me preocupar. Eles supririam as minhas necessidades. Sabem qual foi a minha resposta? Obrigado, mas não. Não quero ser pesado aos crentes. Que Deus me ajude a um dia ter trabalho, para poder trabalhar e servir o Senhor, sem ser pesado a ninguém. Passado uns tempos, podia-vos contar aqui muita coisa ao longo desta linha. Eu estava a tirar o curso de Engenharia. Cada um de nós é um de nós, somos diferentes. E o plano de Deus para cada um de nós também varia. Mas eu vou falar do meu caso. Deus sabia qual era o desejo do meu coração, que era esse. Era procurar servir ao Senhor, mas a minha paixão era mesmo servir o Senhor. Olha, vocês não imaginam, quando é que as crianças me disseram aquilo, para ir para a América, e eu estou, se eu gosto da América, e para ir para lá e tal, e não sei o quê, eu estava muito contente, fiquei muito contente. Mas eu automaticamente, eu sigo este livro, sabe? Este livro estava a moldar aqui a cabeça. Ele diz, não, Carlos, não é por aí. E não fui. Mas Deus sabia que a minha paixão era viver Cristo e pregar Cristo de dia e de noite.
estava no curso de Engenharia Eletrotécnica, no Porto. Eu podia-vos contar tanto acerca disto, mas quero só dizer isto. Eu mal cheguei à Faculdade de Engenharia, comecei a evangelizar os meus colegas. Logo, mal cheguei lá, distribuí literatura por todos eles. No primeiro ano, quando eu estava numa aula de mecânica, eram aulas de 2 horas à tarde. E o engenheiro fazia um intervalo a 1 hora. 1 hora depois da aula, fazíamos um intervalo aí de 10 minutos, víamos cá para fora, depois retomávamos a aula e continuava a aula. E lembro-me como se fosse hoje. Chegamos cá fora, e aquilo era no colégio Almeida Garrett. Sabem que a Faculdade de Engenharia era na Rua dos Bragas, na altura, no Porto, mas havia a Faculdade de Engenharia propriamente dito, com o edifício próprio, não sei o quê, mas depois aquilo era tanto e até tanta gente que eles agregaram o colégio Almeida Garrett ao lado e era lá que tínhamos essas aulas. E no colégio Almeida Garrett, logo na entrada principal, nós estávamos numa lateral, numa aula, na entrada principal tinha assim uma escadaria, aquilo parecia um anfiteatro. E os meus camaradas, os meus colegas, camaradas é mais tarde na Marinha, os meus colegas foram-se todos sentar lá no anfiteatro, na escadaria, todos sentados, a fumar cigarro, a conversar, e eu cá embaixo. Não fui lá para... Estava aqui embaixo. Às tantas há um deles que se vira assim, oh Jesus, fala aqui para a gente. Chamavam-me de Jesus. Epá, fiquei tão contente. Não porque, por um lado fiquei triste, não é? Porque eu não sou o Jesus, mas até sou. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Eles chamaram-me de Jesus. Eles verem Cristo em mim é bom. Oh Jesus, fala aqui para a gente. E eu não perdoei. Pimba, 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 falei-lhes de Cristo, mais uma vez. Estava tudo em polvorosa, tudo efervescente. Vamos todos para a aula, estava tudo a ferver. Vira-se assim o engenheiro, quando já na aula. O que é que se passa? Ah, seu engenheiro, é aqui o Jesus. Tu não sabes aqui do Jesus? E o engenheiro, mas o que é isso? O que é que isso quer dizer? E eu, pimba no engenheiro, falei-lhe de Cristo. E ele, pronto, mas agora temos que ir para a aula, e não sei o que, e lá continuamos na aula. Esta era a minha paixão. Eu estava nas aulas de engenharia, tantas vezes, com a Bíblia em cima da minha carteira. Eu estava para lá falar, eu lia a Bíblia. Era a minha paixão. Sabem o que é que o Senhor fez? Um dia, eu andava a evangelizar uma família nos Carvalhos, um homem rico. Fiquei muito amigo dele. Ele andava à procura de Cristo e encontrou-o. Morreu com 42 anos, mas morreu salvo, não tenho dúvidas. E ele já me tinha tirado a fotografia. Ele viu que eu andava lá, mas eu não andava lá. E ele um dia virou-se para mim e disse-me assim: Carlos, tenho 2 empregos bons para ti. Ele era um homem rico, hein? Tu gostas mais de andar assim na rua, livre como um pardal, ou gostas de estar enfiado num 4 paredes a trabalhar? Até me pôs a questão nestes termos. Uma era ser guarda-livros de uma grande empresa de autocarros que é a Feirense, lá no norte, e ele era um dos donos, ou era o dono da Feirense. E o outro? Olha, há uns velhotes aqui no Porto, que são eles que abastecem todas as farmácias do Porto. Queres ser uma espécie de delegado de propaganda médica, em que eu vou adquirir aquilo. E tu é que vais ser o responsável por aquilo. Qual delas é que queres? Eu tinha 2 grandes amigas que íamos almoçar sempre juntos, que é a Cristina do Duarte, em São João da Madeira, e a Isabel. Íamos sempre almoçar juntos, aquelas filas de 1 hora de fila para chegar à cantina. Dava para a gente fazer grandes estudos bíblicos, grandes conversas, grande comunhão. E eu depois chegava ao pé delas, contava-lhes tudo o que acontecia comigo, eu contava-lhes a elas. E então eu virei para elas e disse assim: olha, quero-vos contar o que é que aconteceu. Aconteceu isto. E eu disse-lhes assim a elas: olha, eu não sei o que é que o Senhor tem para mim, mas há uma coisa que eu sei que eu estou a ver. Ele está como que a dizer-me a mim: Carlos, eu estou cá, qual é o teu problema? Confia em mim. Passados uns dias, recebo uma carta em casa para ir para a tropa. Porque há outros episódios que justificam isto, porque eu estava a estudar, não devia ir, não é?
Mas eles perderam o meu cadastro da militar quando eu vim de Moçambique e isso obrigou-me a ter que ser mesmo chamado, senão era o refratário, ou desertor, ou coisa que o valha. E fui chamado. Mandaram-me ir à inspeção. O que é que quer? Epá, eu quero o mais simples. Quero ir para paraquedista? Não. Quero ir para fuzileiro? Não. Quero ir para comando? Não. Quero ir para a marinha? Não. Quero ir para a força aérea? Não. Mande-me para o exército. Carta lá em casa. Chamado para a marinha, para os fuzileiros, para Lisboa. E aí vem ele. Mas sabem de uma coisa, para terminar. Eu dou graças a Deus. Porque ao ter vindo e ao ter feito a carreira que fiz e que vocês conhecem, Deus deu-me a possibilidade de ganhar o meu pão, tendo tempo para servir o meu Deus como eu queria, que eu como engenheiro nunca teria certamente, provavelmente. E terminei. E vou pedir ao Carlos para vir aqui terminar, faz favor, com uma oração. Porque a hora está avançada, eu peço desculpa. Ó Carlos, vamos para a frente ou não? Os desígnios do Senhor realmente são grandes, Ele tem um propósito para cada um de nós. Uma das perguntas que eu me faço é: será que eu não cumpri os desígnios do Senhor que Ele tinha traçados para mim? Tantas e tantas vezes pergunto isto. Será que o Senhor esperava outra coisa de mim e eu não cumpri minimamente os desígnios do Senhor? O que está para lá, Carlos, o que está para lá, está lá. O que interessa é o que está agora para a frente. Vamos juntos. Pois, tem que ser. Pela graça de Deus. É isso. O que está para lá, está para lá. Se calhar é bom a gente não pensar assim e pensarmos: Senhor, eis-me aqui e vê lá o que é que tens reservado para mim e ajuda-me a ser obediente a Ti. Que assim seja. E há um versículo que o Carlos ainda há bocado disse, que eu ponho diante de mim montes de vezes. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu acho que se nós pensarmos neste versículo, a miudade das vezes, isto evita que a gente peque. Eu não mando em mim próprio, eu fui salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor, o que é que Tu pretendes que eu faça? Tantas e tantas vezes, quando a gente comete uma infidelidade ao Senhor, às vezes é num instante, é num repente, aquele momento em que eu podia ter não cometido e cometi. Epá, mas foi tão depressa, saiu tão rápido. E as palavras ferem, magoam, e eu já não posso ir buscá-la lá, mas já magoei, já feri, já porferi aquilo que eu não queria. E saiu tão rápido, eu não queria que saísse. Que o Senhor nos ajude a pensarmos nisto. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É tão fácil. Agora, pôr em prática é que é super difícil. Naquele momento é que eu podia ter evitado cometer aquilo e eu não consegui. O problema é que isto acontece a miudade das vezes. Que o Senhor nos ajude. É a graça que nos ajuda. De facto, a pensarmos nestas coisas. O tempo passa tão depressa. Podemos ser chamados num ápice. Para quem não sabe, somos da mesma idade. Isto passa mesmo depressa. Lembro-me da Helena, agora ultimamente tenho orado tanto por ela e por outros irmãos que estão enfermos. Ainda há pouco tempo parece que vendia saúde. Estava ali com aquela irmã que ela costuma sentar, Luísa, com boas cores. E agora somos confrontados com esta realidade. Aos olhos do Senhor, ela não está enferma, porque enfermos, no nosso vocabulário, há a palavra enfermidade. Não sei como é que o Senhor encara estas situações. Ela é uma carente, é uma filha sua, é uma salva. Ela não está enferma, ela está salva. Ora, se ela está salva, ela não está enferma. Enferma está... Enfermos estão muito espiritualmente. Exatamente. Enfermos estão aqueles que andam aí a vender saúde e são os mortos-vivos, porque se morrerem hoje vão parar ao inferno. Esses sim. A Helena não está enferma. Enfermas estão esses, que andam aí perdidos. Que o Senhor nos ajude a remir o tempo. Isto passa tão depressa, não há ápice.
num momento para o outro somos chamados à eternidade. Passa que é um instante. Como é que nós vamos aparecer perante o Senhor com a mão cheia de nada? Não é que nós, por muito que fizéssemos, obtivéssemos a salvação pelos nossos merecimentos, não. Mas é um ato de gratidão. Senhor, tu destes-me tudo, tu salvaste-me. O que é que eu posso fazer para ti, Senhor? O que é que eu posso fazer para ti? Eu não posso comparar aquilo que tu já me deste. Mas eu posso ser agradável aos teus olhos e ter uma vida de acordo com a tua vontade. Que seja esse o nosso propósito. Amém. Que eu seja com a gente. Vamos orar. Ok. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, pois, por tudo. Obrigado, pois, porque te temos. Amém. Tu és a nossa preciosidade, Senhor. À medida que o tempo passa, nós nos apercebemos cada vez mais da riqueza que nós temos em sermos teus filhos. Tu és a nossa riqueza, Senhor. Por muito que os nossos familiares nos amem, eles jamais teriam capacidade de nos amarem como tu, Senhor. Muito menos de nos valerem naquelas situações mais críticas, por muito que eles nos amem, jamais nos poderiam valer nessas situações. E tu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e estás tão disponível. E nunca dizes que não. E mesmo depois de nós falharmos com os nossos pecados, que a nossa forma de estar pouco consentânea com a realidade de sermos teus filhos, tu mesmo assim nos estendes a mão, Senhor, mesmo tristes, mesmo estando triste connosco, estendes a mão e nos socorres e nos ajudas. E é tão bom, Senhor, nos momentos aflitivos em que ninguém nos pode acudir. Nós sabemos que alguém nos pode acudir e que está lá e que tem poder para todas as coisas. E mesmo que nós morramos, esse será o passaporte para o momento mais precioso, que é quando nós comparecermos na eternidade, salvos pelo sangue do Cordeiro. Estamos convencidos de uma coisa: quando nós partirmos deste mundo, seremos confrontados com o momento mais precioso. É quando nós comparecermos perante a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mais precioso para nós, mais pernicioso e mais complicado para não tiver a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, pois, a remermos o tempo, a sermos os crentes que Tu queres e ambicionas que nós sejamos. E naqueles momentos em que nós podemos evitar o pecado, Senhor, que nós possamos evitar realmente de pecar. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ajuda-nos, pois, a sermos como Tu queres. Te pedimos tudo e agradecemos pelo nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O culto está terminado.